Olá, seja bem-vindo, querido, querida, ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 49 e a data é 9/6/2021. Nós queremos dar as boas-vindas para você. Se você está pegando esse curso pela primeira vez, esse vídeo chegou até você, no nosso canal do YouTube, Consciência Hebraica, lá você tem a playlist, o Amanhecer da Consciência Hebraica e outras playlists. Este trabalho em particular é uma longa jornada da odisseia, da epopeia humana como um todo e, em particular, como os hebreus, os israelitas, tiveram um papel fundamental nessa história da humanidade e também como os ismaelitas, o povo árabe, o povo muçulmano, tem o seu lugar também nesse contexto todo. E, evidentemente, todos os discípulos de Jesus, todo o cristianismo, ocupa raiz, tronco nessa mesma árvore, nessa mesma história. Então, para qualquer ocidental, esse curso revela as fundações da nossa civilização, as bases sobre as quais foram edificados os valores, os princípios, a virtude que nos tem conduzido, nos tem servido de guia para a história individual de cada pessoa e também para a história do coletivo humano sobre a Terra. Porque mesmo os outros povos, todos, sabendo ou não, eles estão envolvidos nessa epopeia. Porque o Messias hebreu não é só Messias dos muçulmanos ou dos hebreus ou de toda a cristandade, mas ele é a revelação para todos os povos, né? Todas as famílias da terra são benditas através de Yeshua HaMashiach, o Messias hebreu. E é esta história que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo. Então, nós vamos ter uma longa série de episódios, todos em volta de 45, 50 minutos, contando partes dessa história. Nesse momento nós estamos em Abraão, um personagem tronco, central desta história, porque dele vai sair geneticamente todos os ismaelitas, todo o povo árabe, todos os muçulmanos, portanto, todo o Islã será filho de Abraão e também todos os judeus, todos os israelitas, todos os hebreus, a história do povo hebreu parte de Abraão, vem de Abraão. E lá na frente, né, hebreu de hebreus, nasce Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, e ele então unificará, trará uma visão extraordinária a todos estes povos. Então vamos ao nosso trabalho de hoje. Aqui no nosso amanhecer, nós sempre falamos um pouquinho do porquê do Consciência Hebraica. Nós estamos trabalhando alguns itens, né? Primeiro, nos outros encontros a gente falou rapidamente sobre todos, e agora nós estamos nos detendo um pouquinho mais. Então, das 4 faculdades, a essencial é importante e nela tem a potencialidade dentro da faculdade essencial. Nós temos 4 funções que emergem, né, a partir dela. O que é essa essência humana? É o que nós chamamos de espírito, é o que nós chamamos de espiritualidade. Né? E o que é essa espiritualidade? É importante nós compreendermos. Né? A ciência acabou querendo traduzir isso como o medo da humanidade, da morte, das intempéries, da insegurança, que projetou uma figura paterna, uma figura simbólica, que seria um grande provedor, um grande pai, que nos daria todo o conforto. Isso seria uma ilusão da esperança humana. Essa é a visão científica. Né? O positivismo afirmou muito isso, as ciências que se desenvolveram a partir disso declararam isso. Mas é falta de entendimento. A ciência agora, no novo paradigma que ela vem desenvolvendo, que é o paradigma C, paradigma das complexidades,
do pensamento sistêmico, da transdisciplinaridade, começou a entender que esse sistema não é tão simples como parecia de ser compreendido, e só material, né? Mas a própria realidade tem uma complexidade, tem dimensões muito profundas. E o que para nós é espiritualidade? Este ser humano, este complexo que nós somos, bioquímico, elétrico, magnético, ele consegue captar frequências da própria criação. Nós somos o espelho dela, e ela espelhou muitas coisas, não só do tempo, mas inclusive da atemporalidade. E a consciência não seria apenas um fenômeno humano, ela seria uma extensão, né, o que nós chamamos de fenótipo estendido da própria realidade, captada e percebida e alcançada por nós. Então, o fenômeno da consciência individual da criatura humana, ela não é senão um reflexo da consciência universal. Este fenômeno está espalhado em toda a natureza e nós o alcançamos. O mineral não o alcança, o animal, o vegetal não o alcança, o animal não o alcança. Mas a maneira como nós fomos complexamente compostos permite que a nossa parabólica alcance essa programação do universo chamada consciência. E é por isso que na faculdade essencial, né, que seria essa faculdade espiritual, intuitiva da humanidade, a principal faculdade característica é a consciência. E ela é que vai permitir o arbítrio, a vontade e o amor. Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre o que significa a faculdade essencial e também o que é o fenômeno da autoconsciência, né? Não como uma produção cerebral individual, né? Ou seja, assim, não, eu tenho a minha consciência porque eu sou um produto isolado da natureza, né? Essa visão é muito antiga, né? Muito imatura. Nós somos um sistema dentro do outro, de infinitos e milhares de sistemas. E o nosso sistema, pela complexidade dele, ele toca nas dimensões mais profundas deste grande sistema cósmico. E é isso que nos possibilita entrar na consciência. O cérebro deveria ser muito mais visto como uma antena de recepção e emissão do que propriamente uma caixa fechada onde as coisas só acontecem dentro dele. Bom, eu sei que tudo isso pode parecer muito novo para você, mas enfim, a gente deixa aqui algumas intuições que os escritos hebreus, na verdade, nos transmitem, né? Sabedoria milenar que ultrapassa toda a ciência, que intuitivamente, né? Quando eu digo ultrapassa a ciência, não é no sentido técnico-científico, de maneira nenhuma. Como nós já explicamos lá atrás, os escritos hebraicos são uma poesia, um poema. E como poesia, ela dá flashes intuitivos, intuições acerca da realidade. A ciência tem o papel de explicar isso tecnicamente. As escrituras não, elas poeticamente nos explicam coisas maravilhosas e profundas. Muito bem. O hebraico e o judaico nós vamos comentar um pouco mais adiante, né? Jesus foi muito apresentado pelo helenismo, nós queremos um Jesus mais hebraico, a gente busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Convidamos você para vir com a gente, um conhecimento maravilhoso, profundo. Desejamos boa viagem e oferecemos o nosso jato. Nele você pode viajar conosco. Olha, nós estamos vendo a vida do patriarca Abraão, num momento empolgante, interessantíssimo da vida dele. E quais são os pontos principais daqui para frente, né? O mistério das alianças do Eterno com israelitas e ismaelitas. Olha, esse é um ponto fundamental, né? Sempre no primeiro encontro que inaugura novos tópicos, a gente faz um detalhamento. É impressionante, há uma aliança prometida a Abraão para Isaac,
que lá na frente geneticamente produzirá o Messias hebreu, Yeshua HaMashiach, mas também há uma aliança de Deus através de Abraão com Ismael, que irá produzir todos os árabes. Todos os árabes descenderão de Ismael, são os ismaelitas. E eles foram reunidos 600 anos depois de Jesus pelo profeta Muhammad, ou Maomé, que combateu a idolatria em todas as tribos árabes do Oriente Médio, trazendo-os ao Islã, trazendo-os à obediência ao Deus de Abraão, Yahvé ou Alá. Esse Deus, essa divindade, foi novamente reencontrada pelos ismaelitas através do profeta Maomé, do profeta Muhammad. Então, essa misteriosa aliança não foi quebrada, ela permanece nos homens sinceros de coração que têm buscado esse ser infinito, ou no judaísmo, ou no islamismo, ou no cristianismo. Este mistério permeia toda a humanidade e atrai mentes e corações para esta compreensão, para este conhecimento. E nós estamos vendo exatamente o ponto histórico onde tudo isso acontece. Não perca, fique por aí que você vai ver. Vamos ver o 9 como o número da perfeição crística do Messias, né, sendo revelado nas Escrituras. Vamos entender o inesperado, o surpreendente, o incompreensível agir da divindade em cada vida. E a única coisa que pode acompanhá-la é a fé. Olha, isso é uma grande lição para nós todos, né? Que levamos uma vida cotidiana, normal, né? Tocando o nosso dia a dia. Não se esqueça, a divindade ela é surpreendente, ela é maravilhosa, ela é misteriosa. O agir dela muitas vezes não é discernível, não segue as nossas regras, né? Você vai ver no caso de Abraão, um homem com 99 anos, né? Se tornando pai de um menino que foi prometido pela divindade. Aí você pode perguntar, mas por que ele não gerou esse menino jovem? Por que não aconteceu como todas as pessoas? Né? Exatamente isso que nós colocamos aqui. A divindade trabalha com o inesperado, com o surpreendente, com o incompreensível. Né? E o que você precisa? Qual que é a mola propulsora? Qual que é a ligação? É a fé. A fé é a ligação fundamental da nossa consciência, do nosso viver com este ser infinito, com este ser supremo. E fé não no sentido aleatório de crença. Nós estamos falando em crença. Crença é diferente. Crença é aquilo que é o conjunto de uma incerteza. Né? Você tem crença que amanhã vai chover, pode não chover, você não sabe. Né? Você não tem nem instrumentos, nem a ciência da meteorologia. É apenas um achismo, isso é crença. Agora, a fé é diferente. Fé, como diz lá em Hebreus 11, você pode ver a definição de fé, é uma experiência e é uma prova de conhecimento profundo. Né? Então, quando você alcança a fé, você tem experiência dentro de você e você tem conhecimento que confirma aquilo que está sendo anunciado, trazido. Né? E vamos entrar em Sodoma e Gomorra. Né? Sodoma e Gomorra traz uma estranha revelação da soma das consciências humanas e a revelação do ambiente que causará o fim da humanidade. Então preste atenção. Há revelações incríveis através de Sodoma e Gomorra. Ela é um símbolo apocalíptico contido lá no Antigo Testamento. E nós vamos ver nesses escritos hebreus a antecipação do futuro, um pouco do ambiente do fim sendo profetizado. E há algo muito estranho, né? Como eu expliquei para você, que o cérebro não é como compreendido pelas pessoas, né? Como uma coisa individual de cada um, uma caixa fechada que não tem ressonância, não tem comunicação. O cérebro não pode ser visto assim. O cérebro é
algo que está em Wi-Fi, é algo que está interconectado, ligado. Você fala, mas como? Eu não vejo o pensamento das outras pessoas, eu não consigo falar com ela através do pensamento. Não é este o canal, né? Mas nós temos uma conexão cerebral em Wi-Fi conectada à humanidade toda. E isso cria uma determinada frequência de atitudes, de valores, de sentimentos, e essa frequência gera um resultado. E o que acontece em Sodoma e Gomorra é que essa frequência alcança um nível tão baixo que neste nível a destruição é iminente. A natureza toma providências de uma forma ou de outra e vem o processo destrutivo. E é isso que está declarado, que você vai compreender acompanhando o curso aqui e vendo a história de Sodoma e Gomorra. E aí nós estamos vendo o fim anunciado desde o princípio, né? Essa passagem acima vai mostrar muito isso, revelações de Gênesis e Apocalipse, né? E nós estamos lendo as Escrituras não como composição de vários homens, mas uma única mão compondo um texto maravilhoso, fantástico. E só o contato com isso já revela, já traz uma alteração da tua frequência cerebral, da tua frequência de consciência, dos teus sentimentos, desejos, né? Por isso que a gente recomenda, leia as escrituras hebraicas de Gênesis a Apocalipse, se possível todos os dias, se possível reserve, né, um pequeno período para meditação, para você poder se conectar e ler algum trecho. Isso vai mudando a tua frequência na medida que o tempo vai passando. Então aqui nós estamos vendo a eugenia crística para a formação do Messias, né? Ou seja, o principal objetivo aqui é nós vemos na genética de Jesus quais foram os antepassados principais e como eles colaboraram fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Contribuíram geneticamente através dessas 4 heranças para a formação de um homem extraordinário que vai ser o formador da nossa individuação cósmica, do nosso processo de realização cósmica em Deus. É isso que nós estamos vendo agora, a eugenia. E com isso estamos tendo lições maravilhosas, né? Grandes lições sobre a vida e muita sabedoria milenar, intuitiva para o teu interior. Estamos em Gênesis 17, de 1 a 27, e vamos dar todo o contexto para você, né? Lendo os textos e dando dicas a respeito dele. Lá em 17 está escrito assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eis que o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Aí depois você pode ver os versos 22, 23 e 24, eu omiti para ganharmos tempo. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ou seja, nós temos claramente, né, já falamos a respeito disso, por que a Bíblia é cheia de genealogias e por que a área genital masculina, né, o prepúcio, é retirado do pênis masculino, e isso representa uma aliança dos hebreus com o povo hebreu, com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Jacó, o Eterno,
a divindade suprema. Por quê? Qual era a missão de Israel? Por que se nós falamos que era o povo escolhido? Mas o povo escolhido para quê? Escolhido não em detrimento da humanidade, porque essa é uma visão que empobrece a escolha de Israel. Ele é escolhido em favor de toda a humanidade, como benefício para toda a humanidade. Porque justamente deste povo nascerá o Messias hebreu, que vai dar da sua essência, do seu Ruach Kadosh, do seu Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo do Senhor Jesus é que será a substância ativa na divindade que dará capacidade de cada ser humano chegar a ser formado à imagem e à semelhança do Eterno, da Suprema Divindade, cumprindo Gênesis 1:26. Se você ainda não viu, veja lá, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, por isso a circuncisão. E aqui, nesta passagem, nós temos várias situações interessantes, né? O próprio pai da fé, né? Abraão é considerado o pai da fé. Mas assim, a divindade é tão extraordinária no seu agir que Abraão fica sem condições de compreender como é que ele, com 99 anos, iria ainda ter condições de gerar. Então ele, a princípio, falou: olha, Senhor, você está dizendo que um filho meu vai se herdar, né? Que seja Ismael, que já era nascido da egípcia Agar, né? Que seja então ele, né? Mas Deus falou: não será ele, a Sara vai conceber e vai dar à luz, né? Então aqui no texto ele deixa bem claro que isto é possível, né? E ele fala: olha, Abraão vê a dificuldade para ser pai, e Deus confirma para ele que não há nada difícil para Deus, que ele vai, Sara conceberá, né? E que Isaac nascerá e que ele carregará essa herança genética. E nós vimos que isso aconteceu mesmo, porque é dele que Jesus irá nascer. Então o próprio Abraão vê dificuldade na sua situação. Por isso que nós falamos como a divindade é extraordinária, ela não obedece regras, né? Só as que ela mesma propõe. Então ela não entra no nosso quadradinho, ela não entra na nossa, de como nós queremos as coisas, né? E a religião, muitas vezes, ela é a promessa de que descobriu uma tabelinha que vai enquadrar Deus, que se você fizer essa tabelinha, Deus vai ficar obrigado a te dar isso, te dar aquilo, te dar marido, te dar dinheiro, te dar sucesso, te dar... Não funciona assim, querido. Não funcionou assim nem para Abraão, o pai da fé. A tabela que ele queria era outra. Ele queria ter tido o filho mais novo, ele queria ter gerado a criança ainda no seu vigor. E nada disso foi feito dessa maneira. Então nós precisamos ter humildade. Você está esperando algo na tua vida? Você quer algo? Você está buscando algo? Ok, tudo isso é válido. Mas saiba que os caminhos da divindade são diferentes dos teus caminhos. A maneira como você quer compor as coisas são diferentes dos caminhos que ela vai compor as coisas. E ela vai trabalhar com o arbítrio humano, vai trabalhar com as nossas falhas, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. O que nós não podemos perder, que foi o que Abraão não perdeu, foi a fé. Ele ouviu, ele achou difícil, mas ele exerceu fé. Então, exerça fé. Nós vamos ver que Sara vai ter uma atitude um pouquinho aí para frente, diferente disso, ela irá rir, né? Não vai aceitar aquilo. E ela acaba engravidando. Mas ela ficou muito resistente, né? E ela vai inclusive falecer um pouco mais adiante, alguns anos depois, e Abraão continuará, inclusive casará. Muitos anos depois terá uma mulher mais nova, Quetura, e ele ainda vai ter filhos com essa mulher. Então aquilo que parecia impossível para ele, pela fé, ainda foi revigorado e durou muitos anos. Então, Deus é o inesperado, é o surpreendente, é o maravilhoso. Não perca nunca a sua fé. Ele sabe o que faz. Ele tem caminhos que são próprios dele, agir que é segundo a vontade dele.
E ele não vai entrar em nenhuma tabelinha feita por ninguém. Ele vai agir segundo a sua própria forma de agir e de operar. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, né? E aí, olha, outra coisa surpreendente no nosso texto, a promessa feita aos ismaelitas. Observe bem, é o Eterno que está falando. E o que ele diz? Ele diz, e quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eis aqui que o tenho abençoado, e o farei frutificar e multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, há uma aliança também, sim, essa aliança é real com os ismaelitas. Deus tem algo com eles. E, inclusive, o profeta que vai nascer 600 anos depois de Jesus, Muhammad, vai trazê-los novamente, dispersos que estavam, idólatras que estavam, vai trazê-los novamente ao Deus de Abraão. Mas ele fala, olha, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. E era Abraão da idade de 99 anos. Olha, esse número 99 é que vai revelar a questão genética. Porque o número 99, como nós escrevemos ali, né, ele dá 18. E 8 e 1 dá 9 novamente. Então você tem ali 3 noves, né, que é o número da perfeição crística. Então, o que esse texto está falando é do 9 do Senhor Jesus. Ele vai morrer na hora 9. O número dele, ele vai nascer no 8, que é o número do equilíbrio crístico e anticrístico, que é marcado por várias passagens do número 8, né, com 40, 4 e 4, né, 40 dias e 40 noites. Muitos homens jejuaram, Moisés recebe ali em 40 dias, 40 noites, o dilúvio dura 40 dias, 40 noites, Davi é o 8º filho, tudo isso indicativos do número 8, do nascimento de Jesus. Jesus chega até o 9, ele morre na hora 9, representando o máximo da perfeição crística que um ser humano alcança. Depois de 10 dias da sua ascensão, é que ele alcança a qualidade de Filho de Deus, templo da suprema divindade. Então, do 9 completa a ordem decimal rumo ao infinito, que é o 10. Né? E ali você tem o 0 da divindade, da suprema divindade novamente, que é o símbolo do incognoscível, e o 1 da perfeita unidade. Então, a unidade perfeita no infinito da divindade dá a qualidade dos filhos de Deus. Que assim seja, né, para todos nós. Então, esse texto, ele deixa claramente aí a aliança que ele vai estabelecer com Isaac e revela o número 99, que vai dar o número 9. Né? Esse número 9 é repetido, por exemplo, lá na frente, né, que é o número do Cristo é 9, e da besta, do anticristo, também é 9. O número da besta é 666. 6 e 6, 12, 6, 18, vai dar o 18 de novo, né? 8 e 1, 9, só que na evolução natural do ser humano. O anticristo vai ser o representante do nosso animal horizontal, hominal, espiritual, temporal, né? Porque ele vai estar limitado ao tempo, mas ele será o maior homem produzido na humanidade na dimensão do tempo. Jesus, o maior homem produzido na humanidade, na qualidade atemporal. Então, tudo isso contido nesse texto, você vê que maravilha, né? Um texto desses, trazendo todo esse conhecimento para nós, toda essa visão profunda, não só do que estava acontecendo ali, mas também do Apocalipse. Tem coisas lindas aqui para nós vermos, né? Agora vamos para Gênesis 18, de 1 a 33. E o texto é longo, eu vou ler para vocês, fazer alguns pequenos comentários, mais para vocês pegarem o contexto. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou seus olhos, e olhou, e eis 3 homens
em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto isto chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Aí tem os versículos 6, 7, 9, até o 9, que você pode ler, né? E eu vou ler do 9 adiante. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei por ti neste tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. Então, aqui nós vemos várias mensagens, né? Esses três homens que aparecem, e aqui é interessante você perceber algo, né? A última vez que Abraão teve uma aparição, uma direção dessa, ele tinha 86 anos. Então aqui já tem 13 anos que ele estava aguardando, né? Então, às vezes a gente pensa que Abraão via anjo, né? Falava com Deus a todo momento. E não é assim, é que nós lemos ali, às vezes, os textos e uma coisa está colada na outra. E nós não atentamos quanto tempo fica-se em silêncio e a pessoa seguindo aquilo que já lhe foi dado, ordenado, né? Então, nesse texto, por exemplo, ele já tem 13 anos depois, ele recebe esses três homens. Então, como que os mensageiros, a palavra ângelos, né? Ou a palavra anjo, no hebraico, ela significa mensageiro. Esses três homens que aparecem, eles aparecem como varões, na forma humana, masculina. Eles aparecem ali para Abraão. Mas por que anjo não aparece como mulher? Por causa da cultura patriarcal que nós temos. Nesse tempo eles tinham que aparecer como homem, mas essa questão sexual é meramente plástica, né? Não tem nenhum sentido biológico ali, é apenas uma aparição plástica compondo uma cultura. Então esses três homens aparecem. Por que três? Você percebe que tem o três aí, ó. Porque nós estamos falando da representação da ação da divindade, poder, sabedoria e ação. O três é o número de Deus, o número de Elohim. Elohim, as potências, né? A palavra Elohim em hebraico quer dizer deuses, mas nós não traduzimos por deuses no sentido de três deuses, né? Mas sim de três potências cósmicas realizadoras, ou seja, qualidades da divindade, do ser único da divindade. Só há um Deus, né, em Israel. A palavra Elohim quer dizer potências desta divindade. E nós destacamos três para Deus, que é poder, sabedoria e ação, porque isso dá a perfeita realização. Você não faz nada sem poder. Você vai construir uma casa, você tem que ter poder aquisitivo para a compra de todos os materiais. Mas não adianta ter os materiais do terreno se você não tem sabedoria. Você tem que ter o arquiteto e a engenharia, então é necessário a sabedoria. E não adianta você ter todos os recursos e a sabedoria se você não agir. Poder, sabedoria e ação é a representação do número 3 de Elohim Adonai. Esses três homens aparecem e Abraão sabe, ele sente na frequência, na condição que aqueles mensageiros eram enviados por Yahvé, enviados pela divindade. Ele já tinha esse conhecimento, essa experiência. E nós vamos ver que ele instrui Ló da mesma maneira, porque quando Ló vê
desses três, dois irão para Sodoma e Gomorra. E quando Ló os vê, imediatamente identifica que eram aqueles seres, aqueles entes que visitavam Abraão em determinado período, e ele os recebe com a mesma honra. Você vê que aqui Abraão prepara várias coisas e etc. Então, esse é o primeiro símbolo. 3, a ação perfeita de Deus aí agindo na vida de Abraão. E ele então revela que Sara teria um filho. E Sara, às vezes, as nossas atitudes precisam ser bem pensadas, né? Abraão, por exemplo, teve o seu questionamento, mas não profundamente como foi Sara, né? Ela deu risada, ela fez pouco caso dentro de si, dizendo isso é impossível, não tem nada, não tem sentido nenhum isso, né? E assim, ela é repreendida e ela mente para a divindade, né? Dizendo, não, eu não ri. Ele falou, olha, você está mentindo para quem? Não faz isso, você riu. E é o que eu falei, assim, isso tem eu não estou querendo dizer que há uma relação direta, mas o que acontece no futuro é que Abraão, ela falece, Abraão permanece, e além, né, de ter gerado Isaac, ele ainda com Quetura vai ter outros filhos, mais adiante no tempo. Então, o que é possível e impossível para Deus, para a divindade? Então, nós vemos aqui nesta história, né, nós aprendemos a medir as nossas palavras. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada que ele não possa realizar. Não. E o texto continua dizendo, e levantaram aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então, a primeira reflexão aqui é o sentido da profecia, né? O texto diz assim, ora, eu ocultarei alguma coisa a Abraão, sendo que ele será uma grande nação e todas as famílias da terra serão benditas nele, ou seja, isso ele está falando não só de Abraão, ele está falando da bênção que está sobre Abraão e sobre os descendentes de Abraão. Então aqui é revelado por que nós possuímos através das Escrituras a profecia acerca dos grandes eventos que acontecerão na humanidade. Está o princípio de que nós seríamos informados para nós termos a atitude correta, o pensamento correto, e é exatamente esse o sentido da profecia. Veja o que ele diz aqui, ó. Primeiro, que há essa qualidade espiritual que vai bendizer todas as nações, e depois ele fala, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos, sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Então veja, olha, eu queria colocar algo importante para você. Abraão era um homem querido por Deus. Deus o chama de amigo, né? Um dos raros casos em que Deus chama um homem de seu amigo. Abraão, meu amigo. Agora, evidentemente não foi por força de braço, né? Não foi por correção horizontal dos seus atos somados que Abraão foi justificado, mas ele foi justificado pela fé. Está escrito isso, que Abraão recebeu essa qualidade pela fé. Mas
Evidentemente, a fé, ela tem uma ordenação. Ele fala, olha, eu sei, Abraão, que você vai ordenar aos teus familiares, que as escolhas que você vai fazer na vida, que os valores que você vai eleger, que a tua agenda de vida, que o tempo que você vai ocupar vai estar relacionado comigo. Eu sei que você tem amor por mim, eu sei que você me prioriza na tua vida. Então, é por isso que eu trago a revelação a você. É por isso que todas as coisas vão acontecer convergindo para o teu bem. Então, é muito importante isso, e que você receba isso como Abraão recebeu. Né? Você está recebendo essa palavra? Você está entrando nessa dimensão do grande propósito da divindade, e isso está dando propósito à tua vida. Então, você comece a ordenar a tua agenda, os teus compromissos, o teu dia a dia, as tuas coisas, para essa realização sagrada e divina. E tudo vai fluir. E aqui ele usa duas palavras lindas, ó, para agir com justiça e juízo. E fala também sobre o caminho. Então, ordenação e caminho de vida. Ora, a gente sabe quem vai usar lá na frente a palavra caminho. Messias vai dizer, eu sou o caminho. Esse mesmo caminho que Abraão estava escolhendo, que daria origem ao próprio Messias. Então veja como isso está ligado à realização, à vida, né? O caminho da vida. Depois nós temos ali, ó, justiça, que simboliza harmonia, né? Então você vai agir com harmonia comigo, buscando a harmonia. E juízo está em relação a cumprir a justiça, ou seja, você vai ver este campo harmônico comigo e vai agir. A tua vida vai ser cercada dessas ações. É isso que a divindade propõe não só para Abraão, para você que é filho de Abraão, para mim que sou filho de Abraão também, para que o Senhor faça ver sobre Abraão acerca dele, o que acerca dele tem falado. Ora, então assim, não é por nada que Deus se relaciona conosco, né? Precisa haver amor. Eu não estou falando de lei, de cumprimento obrigatório de um monte de regras religiosas, não estou falando disso. Estou falando de amor, de eleição, de prazer, de você sentir que o propósito da tua vida caminha nesse pulsar, de você escolher isso e de você dizer, eu vou viver uma vida relacionada a isso, com esses valores, as pessoas, o ambiente, a minha agenda, o meu tempo, a minha ocupação, a minha preocupação, a minha ação, a minha criatividade, eu vou estar envolvido com isso. Isso vai ser o ponto focal, principal da minha existência. Isso não é só para Abraão, isso é para mim, isso é para você. Espero que todo esse conhecimento desperte você, para você focar a tua vida. Por quê? Porque se você fizer isso, a tua vida vai transcender muito além do túmulo, muito além da morte. Você vai realizar cosmicamente o teu ser em Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, ou seja, através de Deus, o Pai, do Cristo, o Messias, você vai realizar o teu ser. Mas se você colocar tudo isso em primeiro lugar, eu sou falho, eu erro, eu tenho problemas, não tem problema. Não é isso, Deus não está pedindo perfeição em atos, mas Ele está pedindo perfeição em atitude. Queira isso. Todas as outras coisas, elas vão se ajustar, elas vão se acertar, elas vão caminhar para essa realização. Então aqui, justiça humana, ação, clamor, a frequência da humanidade. Então, olha, aqui começa o segredo de Sodoma e Gomorra. Aqui é dito sobre clamor. Esses seres angélicos dizem, olha, subiu um clamor. Esse clamor não é que tinha gente gritando em Sodoma e Gomorra por justiça ou nada disso, né? É aí que eu vou entrar com esse detalhe. A energia, a conexão, a frequência, a atitude, o valor, os objetivos, os propósitos de todas aquelas duas comunidades, Sodoma e Gomorra, estavam completamente arruinadas, eticamente arruinadas, sem princípios, sem valores. Mas que valores? Hoje em dia aí está essa festa toda, né? A humanidade está desprezando a conservação dos valores da antiguidade, valores que nos foram transmitidos, virtude que nos foi transmitida milenarmente pela sabedoria hebraica, né? E que está guardada, resguardada no Islã,
no cristianismo e no judaísmo, como um tesouro, né? E na mesma época, na chamada Era Axial, nós tivemos também valor e virtude colocada no Extremo Oriente, por Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda, por Confúcio, por Lao Tse na China, né? Homens e profetas que se levantaram colocando freios, valores, ética, sentido, direção para a humanidade. Né? Procurei no Google, Era Axial, né? O filósofo Karl Jaspers, alemão, que definiu muito bem esse conceito. Então, a humanidade recebeu, e o que está acontecendo agora? Né? Aí está tudo aí, ó. Você vê família sendo destruída, né? Valores da sexualidade, né? Princípios, corrupção, mortes e todas essas coisas que prosperam na humanidade, né? Corrupção em todos os níveis da república, né? Dos países, né? Cortes em estado de corrupção, governos estaduais, municipais, estaduais, federais, né? Juízes, forças armadas, né? Países como o México, grande corrupção, Venezuela, né? Forças armadas sendo corrompidas, além do poder judiciário e legislativo. Então, e os valores da nossa sociedade? Os valores da família, os valores da sexualidade, né? A manutenção da virtude, do compromisso, do amor, né? Está sendo tudo lançado pelo ralo. E cada vez mais as pessoas estão sendo proibidas de proclamar os valores conservadores, os valores conservados por essa dinâmica de milhares de anos. E Sodoma e Gomorra foi uma antecipação de tudo isso. Por quê? Porque o que nós agimos, falamos, pensamos, tudo isso cria uma frequência conectando todos os cérebros, todos os sistemas emocionais das pessoas, há uma comunicação em rede. E isso é chamado nesse texto de clamor. Olha, observe aqui, ó. Ele fala assim, ó, Sodoma, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado por quanto o seu pecado se tem agravado muito. Isso vai acontecer lá na frente. E já está acontecendo, nós já estamos vendo aí o ambiente disso. Né? Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. E enviaram aqueles homens, e então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, e Abraão ficou em pé aí na frente do Senhor. Né? Então vejam, desses três, tinha um principal, né, e dois que estavam ali apoiando esse principal. Ele fica, esse principal, representando a divindade, né? E os dois vão como mensageiros executores. E aqui vai ter uma passagem linda, que nós vamos tratar mais na próxima semana. Não perca, porque nós vamos entrar numa pré-figuração do Messias e na destruição de Sodoma e Gomorra, e vamos avaliar o que aconteceu nessa cidade. E isto é símbolo do Apocalipse, é símbolo do que está para vir aí adiante, símbolo de coisas que irão acontecer na história humana, que estão reveladas em Apocalipse, e toda essa cultura moderna, né, que está querendo quebrar todos os valores tradicionais, todos os valores que conservam a ética, o valor da atitude de virtude, de qualidade, vai nos levar a esse abismo. Então, observe bem, não perca o nosso próximo encontro. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, nós estamos presentes nas redes, você pode procurar os estudos completos lá no YouTube, no canal Consciência Hebraica. Deixe o like aí no nosso vídeo, isso ajuda o YouTube a te mandar vídeos parecidos com esse. Não esqueça de dar o seu like, faça comentários se você puder. Também o Telegram, se quiser, entra no nosso grupo, tudo está publicado lá, é uma verdadeira biblioteca. Estamos melhorando Instagram e Facebook, tornando melhor para você ter acesso também aos materiais. Agradecemos a tua companhia, esperamos que tudo isso esteja enriquecendo profundamente a tua vida,
Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz de Cristo esteja na tua mente, no teu coração, que teu desenvolvimento seja maravilhoso, em graça, em amor. Até o nosso próximo encontro. Estaremos juntos novamente. Até lá.